Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de receber aqui no Viver Mais, professor Luiz Sérgio, um brinde à vida. Um brinde, prazer estar aqui contigo. Seja bem-vindo ao Viver Mais. Muito obrigado pelo convite. Vamos jogar a conversa fora? Não sei se eu vou estar à altura das suas questões. Dois jornalistas juntos, a conversa tem que rolar, né, professor? Nós já gravamos uma vez na TV Manchete, né? Exatamente, no Gente de Imprensa. Gente de Imprensa. Faz um tempinho, Excelente né? programa. Faz um tempo, né? O tempo devora, né? Voa, como a gente costuma dizer. Ou o tempo deflora. Deflora em todos os aspectos. É o título do livro da Ângela Gutierrez, onde ela faz esse trocadilho. Bom, professor Luiz Sérgio, jornalista, escritor, design, né? Também é assim que chama? Eu gosto muito dessa área, né? Uhum. Eu comecei como gráfico, né? Com 17 anos eu fiz curso de artes gráficas. Nossa, há um tempo. E nunca mais saí disso, né? Trabalhei com Luiz Esteves na Arte Progresso. Fui paginador na Tribuna do Ceará. Eu trabalhei na Tribuna como paginador, um tempo muito legal. Na época do analógico, da cola de sapateiro, da tesoura. Como é que você vê essa transição hoje? Você que começou dessa forma e hoje, num toque de um celular, as coisas se transformam, Luiz Sérgio. Como é para você? A minha geração, a nossa geração, foi muito impactada por mudanças estruturais na tecnologia. Nós saímos do analógico, do mundo tangível, para o digital, né? Então, mudanças graves. Hoje tudo é digital, tudo é líquido, né? Para usar a expressão do Zygmunt Bauman. Exatamente. Os tempos líquidos, né? Quer dizer, e eu vejo nisso até um risco, porque já ia questionar. Onde estão os acervos, né? Onde estão os acervos? Tolhe a criatividade, ter tudo isso num toque, num Google, você bota uma palavra e já sai lá tudo, Luiz Sérgio, você acha? Eu acho que é uma disrupção, é uma ruptura. Eu acho que não tolhe, pelo contrário, pode estimular um outro tipo de criatividade, né? Essa meninada que está aí, as minhas filhas, que já nasceram com o celular na mão, elas conseguem fazer coisas que eu não consigo. É legal, né? Isso. Incrível. A gente pensa que vai ensinar sempre, mas nós estamos aprendendo com esses jovens, né? E estão aprendendo muito agora com a pandemia, né? Porque, por exemplo, no meu caso, a gente dá aula remota, né? Dá aula à distância, né? Como você já deu, me parece, na TV Ceará, nas Priscas Eras, né? Bote bolinhas. Priscas Eras. Então a gente aprende muito, porque você carrega piano, toca piano, produz aula, tem que saber manipular a tecnologia, porque você está ao vivo e está online, né? Então eu aprendi muito agora nessa pandemia. Você é tido assim, é visto pelo meio como um profissional extremamente inteligente, sagaz. Teve dificuldade dessa adaptação? Como eu vejo jornalistas que ainda resistem, ainda estão na máquina de escrever. Não, quer dizer, quando a pandemia estourou, em fevereiro do ano passado, em janeiro a gente estava de férias em São Paulo, né, todo mundo lá de casa. Aí quando a gente volta para cá, estoura a pandemia, eu tinha uma agenda para março, que foi totalmente, como a vida de todo mundo Todo mudou. mundo foi alterada, foi. E teve um impacto inicial, teve o choque, né? Teve o choque da coisa nova, da pandemia.
E teve uma transição realmente, né, para você conhecer essa proposta das videoconferências, aula online, do Skype, do Zoom, do StreamYard e do Google Meet que a gente está usando. Hoje eu sou fã do Classroom, que é a plataforma da Google, né? Que é muito melhor que o que a gente usava antes. Então, e quando a gente conhece, se adapta, não quer mais saber de outra vida, né? Tem isso também, né, Luiz Sérgio? você já entra com a naturalidade, né? É. Então ontem eu participei de uma reunião remota, duas, uma pela manhã e uma à noite, olha só. E a gente estava discutindo com São Paulo. E disse, porra, quanta viagem a gente poderia ter evitado se a gente tivesse esse conhecimento prévio, né? Além dessa adaptação com a tecnologia, você também desenvolveu um lado escritor, de mais assim, biográficos, né? Luiz Sérgio fez do Parsifal Barroso, do Vené Luiz Xavier, né? Tem mais livros aí? Como é que estão os projetos na área de literatura? Eu estou fascinado pela pesquisa biográfica, né? Eu comecei como uma homenagem a um conterrâneo meu, que é o Rui Facó, de Bibiribe, né? Que é um escritor dos anos 50, jornalista, advogado. Ele escreveu o famoso Cangaceiros e Fanáticos, e eu um dia resolvi pesquisar o Rui. E não tinha nada sobre o Rui. Então, ainda não tinha o Google, não? Não tinha Google. O Google era incipiente, né? Quer dizer, os buscadores eram o Alta Vista naquela época. Foi uma pesquisa de 12 anos. E eu viajei o Brasil todo, Rio, São Paulo, Brasília, porque o Rui morou no Rio, morou em Moscou bastante tempo. E eu consegui fazer a biografia do Rui. Mas foi com uma homenagem ao Rui. E depois a coisa saiu de controle, né? Saiu de controle porque o Ricardo Paliano, meu amigo e irmão do Jornal Estado, me convidou para escrever a biografia do Vené Luiz Xavier Pereira, que é um intrépido jornalista, foi delegado de polícia e comprou o Jornal Estado. E manteve o Jornal Estado, hoje a terceira geração está mais de mantendo. 80 anos, né? O Estado, mais de 80 anos. Eu tive a alegria de trabalhar no jornal. É o segundo jornal mais longevo. Aí quando eu entrei no acervo do Jornal Estado, quer dizer, 1936, Estado Novo, Getúlio Vargas tomando o Brasil, aqui o Menezes Pimentel, governador, o Zé Martins Rodrigues, o Olavo Oliveira, o Raul Barbosa, que todo mundo trabalhou no Jornal Estado, o Parsifal Barroso, o Walter de Sá Cavalcante. Eu pirei. Ô Ricardo, peraí. Achei meu calma. Google. Isso não está na internet, é tudo acervo do jornal. Eu disse, olha, isso aqui é a história do Ceará. Então o livro cresceu. Tanto que o livro são duas partes. A primeira parte é até Vené Luiz, a segunda parte é a partir de Vené Luiz. Eu tive a alegria então, de foi ler. Foi uma experiência impressionante. Eu acho que é um livro muito legal, não é gabolice, é um livro com muita informação. Muita. Tá todo mundo lá, Alencar Aripe, Gilmar de Carvalho, Marcondes Viana, Sônia Pinheiro, né? Que começou Guto lá, Benevides. Guto Benevides, Gutinho, a curtição do Guto. Então, e a partir do Timorata, nasceu o Parsifal. Bom, Luiz Sérgio, aqui no Viver Mais eu costumo falar também das dores e as delícias da passagem do tempo. Mas nós vamos falar disso no próximo bloco, combinado? Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.
Viver Mais de volta, seguindo aqui tomando café. Delícia esse café. Com o professor, escritor, jornalista Luiz Sérgio Santos. No primeiro bloco a gente já falou um pouquinho dessa sua trajetória profissional, mas antes de falar, Luiz Sérgio, das dores e as delícias da passagem do tempo, você é de Beberibe, né? Desde lá, você já sabia que queria ser jornalista? Eu sempre, a decisão do jornalismo surgiu no segundo grau, na época era segundo grau. Eu acho que eu fui muito influenciado pelo Rui. Você se emociona? O que te remete a essa emoção do Rui? Na verdade, eu conheci a biblioteca dele. Os livros todos dele, porque a irmã dele, a Ana, era minha madrinha, morreu já, Alzheimer. Então eu sinto que eu fui muito influenciado. Bate uma gratidão, assim, total. Se não fosse ele, você não seria o jornalista que é hoje, talvez. Então a biografia, para mim, foi uma retribuição. Entendeu? Foi uma pesquisa que eu mesmo banquei, uma pesquisa demorada, depois tive a ajuda de um amigo meu, Inácio de Almeida. Então essa influência para mim é muito forte, porque o Rui era jornalista também, e escritor, né? Então essa é uma influência que eu tenho certeza que veio, porque eu nunca tive dúvida do que eu queria ser, né? E aí tive a felicidade de estudar num colégio do Padre Nilson, lá no Mucuripe, na Manuel Jesuíno, que hoje não existe mais, só o prédio e outra escola. E lá eles tinham um curso de artes gráficas. Aí, ó, juntou tudo, o texto com a estrutura. Que legal. Então, essas pessoas me influenciaram muito e me ajudaram muito. E aí, quando eu entro na Universidade Federal, no curso de jornalismo, aí a coisa decolou, eu mudei o cenário, né? E foi professor. Aliás, você continua sendo professor, né? Lá da Universidade Federal do Ceará. Paralelo a escrever e tudo isso, né? Continuo dando aula. Eu sou 20 horas, né? Minha carga horária é bem reduzida, porque eu tenho outras atividades, né? Como pesquisador. Mas eu gosto da sala de aula, universidade. Eu gosto, porque te mantém conectado. Com essa juventude, para a gente aprender, né? Não ficar desconectado, né, Luiz Sérgio? É uma troca. Na verdade, é uma troca. É uma rua de mão dupla, né? Porque vai e volta, né? E você se surpreende. Eu aprendo muito nessa relação com os estudantes, com as pessoas, né? A gente está sempre trocando conhecimento. Eles têm um conhecimento. E a passagem do tempo, tem mais dores ou delícias? Olha, a gente apanha muito, né? Porque eu acho que uma vida são várias vidas. Na verdade, quantas vidas nós vivemos numa só vida? Porque você tem a infância. Eu não sei porque eu estou emocionado. Eu acho que ontem eu tomei um uísque a mais, talvez. Você tem a adolescência, que é uma transição muito bruta. Depois começa a fase a fase adulta. Né? Mas dizem que com a passagem do tempo a gente fica mais emotivo, sabia? Fica, claro. Não é? Fica, porque você começa a ter uma dimensão, uma ideia de percurso, de finitude, de transição. Né? Você fica mais sensível, muito sensível. E você tem descendentes também, e você se preocupa com os descendentes, e você se preocupa com um mundo complicado, um mundo onde os valores estão se perdendo, onde as lideranças não lideram. Então, tudo isso tem um isso peso preocupa muito forte, né? Tem um peso. Realmente é preocupante. Então, eu vivi várias vidas nesse percurso, ainda estou vivendo várias vidas, a gente interpretou vários papéis. Então, eu acho Qual é o seu papel agora? Agora eu acho que eu estou fascinado com a pesquisa, como te falei, a pesquisa biográfica, com planejamento de projetos. Hoje eu estou envolvido em 3 projetos
3 projetos grandes, né, que têm uma dimensão enorme, projetos de 1 ano, 2 anos. Né. Então o tempo não permite que a gente pare, né? Porque tem gente, Luiz Sérgio, você vai fazer acho que 65 em novembro, não é? É. Passar dos 60, tem um peso? Tem. Tem? Eu, quando fiz 40 anos, eu tive um choque. Sério? Né? Tive um choque. A gente não tem consciência disso, mas depois pensando, pô, tem a ver com a idade. Eu tive um acidente, perdi uma corda vocal, perdi a voz, tive que fazer Geologia. fonoterapia para recuperar a voz, a fala, etc. Então foi impactante. Aí você depois vai se adaptando, né? Agora, essa consciência de percurso, ela impacta na maturidade, né, da pessoa. E eu acho que a sensibilidade fica mais aflorada. Eu não digo que é uma regra, mas em muitas Algumas pessoas sim. pessoas, né? sim. Você parece Então, que está eu acho absorvendo que, isso, né? eu acho que algumas pessoas são muito passionais, né? Mesmo que não demonstrem, né? Mas a velhice tem um peso? É algo assim que diz, poxa, envelhecer é muito chato, é muito doloroso, tem esse peso? Ou você vê pelo lado, esse lado da emoção, do contemplamento, de ter mais percepção das coisas? Qual é o seu olhar para a maturidade? Eu acho que o grande problema, não problema, mas o grande impacto é que você, o corpo, quer dizer, a tua estrutura, a tua caixa, ela começa a dar sinais de que alguma coisa está errada. Por exemplo, o joelho, né? Eu sempre digo, pô, não se preocupe, um dia você vai reclamar dos seus joelhos. Isso acontece com todo mundo, vai acontecer. Então você tem o peso de algumas perdas, né? De algumas perdas. Mas a radiola do juízo... Mas aí pronto, isso você colocou, é fantástico. Por que eu não saio? Eu acho que você parar, se você desligar o cérebro, meu amigo, goodbye. Você vai se entregar, se deteriorar rápido. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina incrível, ele pode ser reprogramado o tempo todo, né? Então agora que eu estou fazendo 2 pesquisas biográficas, eu não posso falar ainda. É segredo? E você entra em áreas novas. Isso áreas é muito totalmente bom. novas, né? Isso, eu acho que expande o cérebro. Mas você se cuida, Luiz Sérgio, de alguma forma? Faz alguma atividade? Você chegou aqui reclamando que está com excesso, como foi? Que você excesso falou... de peso. Não, mas você usou uma outra linguagem, mais figurativa. Oversized. Quer dizer, muito acima do que deveria ser. Bem, você se cuida? Não faz nenhuma atividade física, nada? Intelectual. Só, né? Só o cérebro funcionando o tempo todo. Eu não paro. É por isso que você vai ter sentido dor de joelho, viu? Porque se você se exercitasse, segundo os especialistas que eu trago aqui no Viver Mais, não ia sentir dor de joelho não. Eu adoro os especialistas, mas eu acho que isso é meio ficcional, porque todo atleta reclama do joelho depois dos 40 anos. O Pelé, por exemplo, que é o atleta... Está andando de cadeira de rodas, né? Mas ele está com 80 e tantos anos, verdade. Então... É verdade. Mas você com 60 não pode já estar reclamando de dor se tivesse cuidado. É verdade, é verdade. Mas eu acho que não tem regra, porque eu acho que... se tivesse uma regra, as empresas de consultoria teriam previsto a pandemia. A pandemia pegou todo mundo, desorganizou o mundo. Um novo mundo, né? Desorganizou o mundo. Então, agora, eu tenho uma dieta, quer dizer, eu tenho uma dieta razoavelmente legal, que a minha comida preferida é peixe, né? Eu teve um período da minha vida que eu fiquei quase 1 ano comendo só peixe. Eu adoro. É bom. E eu consigo fazer, tem ômega, né? E tem as bebidas que eu adoro, que são vinhos, né? Bom, Luiz Sérgio, no próximo bloco, por trás desse crânio que não para, que se exercita, tem família,
tem religiosidade, a gente vai falar no próximo bloco. Já que a gente está falando de degustação, tá vendo essas delícias aqui? Nós Deus, estamos que hoje tentação. gravando aqui na Bake, nessa doceria. No próximo bloco a gente fala mais, combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais de volta, tomando café com esse querido Luiz Sérgio Santos, escritor, jornalista, já se emocionou. Eu creio que vem mais emoção por aí. Eu não estava preparado. Eu acabei de saber que você é bisavô. Qual é a sensação de ser avô, bisavô, pai depois dos 50? É uma trilogia de emoções, não é não? É verdade. Eu brinco muito com as minhas filhas, porque os sobrinhos dela estão com 25 anos, 30 Elas anos. são tias mais novas do que o sobrinho. E da minha filha Ramona. Ramona é uma pessoa espetacular. É a primogênita ou é o... Não, a Ramona é a primeira. A primeira nossa. E são quantos netos e bisnetos? São um bisneto e 4 netos. 5 netos, porque nasceu um agora pequenininho. E qual é a sensação, Luiz Sérgio? Olha, eles são maravilhosos, né? Eu acho que a Ramona, minha filha, ela é super mãe. Eles têm filhos incríveis, maravilhosos. Algum vai ser jornalista, escritor, que nem o avô? Não, eu moro em Pernambuco, na Grande Recife, e eu acho que estão entrando em outra área, na área mais da ciências exatas. Você é um homem de fé, Luiz Sérgio? Sim. Você vai, reza, como é o seu Não, ritual de fé? A minha fé é diferente. A minha como fé, é? eu acho que algumas religiões são problema. Eu acho que as grandes guerras ou vem da política ou vem da religião, disputa de território. Então eu tenho fé, porque se você não tem consciência cósmica, você está ferrado, porque nós moramos numa rocha, a Terra é uma rocha em órbita, olha que loucura, em órbita, segurada no espaço pela gravidade. Então, cara, isso é muito forte. E nós estamos em cima dessa rocha. Não acreditar nisso é... Não, essa força cósmica. Então isso é fé. Agora, quando a religião se apropria da fé, então eu vejo complicado, porque a religião politiza a fé. E às vezes comercializa a fé. Transforma a fé num negócio, numa troca. Você vê que a Igreja Católica, em séculos passados, vendia indutos para a gente ir para o céu. E ainda hoje estão vendendo. De certo modo, e sim. caro, né? Então, a minha fé é uma fé nas coisas, fé na vida. Na natureza, sabe? Na né? natureza, a capacidade da natureza se reconstruir. A nossa capacidade de se reconstruir, você vê, os répteis, quando perdem uma parte de uma extensão, ela se reconstrói. É incrível isso. E nós nos reconstruímos, nós pessoas, quantas vezes a gente se refundou, se reinventou, se reposicionou. Exatamente. Então tem que ter fé. Né? Tem que ter fé. Bom, a gente falou aqui durante o programa que você está bem envolvido na questão escritor, né? E você foi pai, depois dos 50, de gêmeos, né? Da Joana e da Juliana. Joana e Juliana. Que vão fazer já 15 anos. 15 anos agora em junho. Sabem tudo de internet, né? Tudo. E eu acho... minhas consultoras. Ah, é? Pois eu acho que uma tem um recadinho aqui para você, ó. Oi, papi, tudo bem? Eu passei aqui para fazer uma surpresa e também para falar que você é um ótimo escritor, o melhor que tem no mundo, você querer oferir os outros e tal, né?
E um beijo, papito. Bom, Luiz Sérgio, mas são gêmeas, né? E tem também a Joana. Tudo bem, meu amigo? Então, eu passei aqui para desejar um oi. E é isso. E eu te amo. Muito linda. Joana é uma homenagem à minha avó materna, né? Que também era Joana. Bom, Luiz Sérgio, já reta final aqui, você está nas redes sociais, você interage, né? Às vezes eu vejo suas postagens, é mais Face do que Instagram? Mais Face. Mais Face, né? Instagram pouco. Eu sou da geração antiga do Face. Elas brincam comigo, dizem, vai pro Instagram, né? Mas, meu Deus, então é Luiz Sérgio Santos lá no Face? No Face. Bom, a gente tem um canal no YouTube, já queria que você se inscrevesse, maravilha. Viver Mais com Ian Gomes. Terminou minha conversa aqui com o Luiz Sérgio Santos, você vai lá no nosso canal, compartilha, aprende mais sobre esse nosso bate-papo. E tem também o meu Instagram, Ian Gomes Jornalista, onde a gente se encontra lá e aqui no Viver Mais. Luiz Sérgio, foi uma alegria. Bom, falando aqui dos docinhos da Bake, nós hoje estamos gravando aqui nessa confeitaria, doceria. E você disse que não está comendo muito açúcar, aqui também tem para quem não come açúcar. Olha tá que aqui um maravilha. bombom para você. Olha, o Tá cachê, sem né? açúcar, o cachê. Maravilha, legal. E isso aqui a gente pode comer também, eu não vou perder tempo não. Espetacular. É nesse clima de sabores e conhecimento que o Viver Mais de hoje termina. Até o nosso próximo encontro. Um brinde à vida. Um brinde, querido. Obrigado. Ótimo estar com você, com essa voz linda que você tem. Obrigada. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.